Olá, você está no canal Terra Mia Viver na Itália. Meu nome é Simone, muito prazer se você ainda não me conhece. E hoje vamos falar sobre a Itália, a cultura, o modo de viver, sempre através das dúvidas e das perguntas que vocês me fazem no direct do Instagram e que deixam aqui nos comentários. Eu quero sempre estar conversando e ter esse feeling com o meu público, respondendo as perguntas e as dúvidas que vocês possam vir a ter. Outro dia eu recebi um direct de uma moça que está se relacionando com um homem italiano. E ela me dizia que a relação deles já está bem sólida, apesar deles ainda não terem se visto pessoalmente, e eles já estão juntos há 1 ano e meio. Ele ainda não conseguiu ir visitá-la no Brasil porque ele tem a mãe aqui e a mãe parece que não está muito bem, então ele não consegue ir no Brasil. E está convidando essa moça a vir aqui na Itália para que eles possam se conhecer pessoalmente. E ela me procurou um pouco insegura, porque ela diz que algumas amigas ficam botando ela para baixo, dizendo que é perigoso, que ela não deve vir. E apesar dela dizer que sente muita segurança nesse homem e no relacionamento deles, ele parece ser uma pessoa muito sincera, que sempre se comunica com ela todo dia, eles se falam, eles se veem pela webcam, e ele sempre diz aonde ele está, com quem ele está, o que ele está fazendo. Então ela se sente muito segura com essa relação. Mas ela está em dúvida se deve vir ou não, porque algumas amigas ficam, dizendo, olha, toma cuidado, pode ser uma cilada. E ela me perguntou o que eu achava disso. Eu fico honrada em saber que as pessoas me procuram porque sente segurança no que eu digo, gosta aqui dos meus vídeos. Ela disse que já assistiu vários vídeos aqui no canal YouTube, então eu me sinto muito feliz e lisonjeada pelas pessoas terem essa credibilidade na minha pessoa. Mas é óbvio, gente, que é muito difícil para eu dar uma opinião num caso desses, porque eu não conheço ambas as partes. Não conheço nem o senhor e nem a senhora que estão nessa relação. Não é verdade? Então é muito difícil para mim opinar. Eu não estou aqui para opinar. Eu estou aqui de repente para fazer essa moça e também vocês que se encontram na mesma situação refletirem, não é verdade? Porque as pessoas têm o livre-arbítrio e, nesse caso, é ela que está dentro dessa relação. Ela é que convive, entre aspas, porque eles ainda não se viram pessoalmente, mas convive nessa relação com essa pessoa aqui da Itália, com esse homem. E eu estou vendo de fora, não conheço nem ela nem ele. É muito difícil opinar numa situação dessas. A pessoa é livre para colocar na balança, e analisar o que é melhor, vir, não vir. Então, não é a minha opinião que eu estou dando aqui, eu simplesmente quero refletir, fazer você que me mandou essa pergunta e as pessoas que se encontram nessa situação refletirem também. Bem, antes de mais nada, seria bem legal, se esse homem fosse ao Brasil te conhecer. Eu acho que para ele seria mais fácil ele ir do que você vir. E por quê? Bem, primeiramente a questão econômica, porque ele ganha em euro e para pagar uma viagem para ir ao Brasil, para ele fica mais em conta, obviamente. Mas ele tem esse problema da mãe, que não pode deixar a mãe sozinha, e é por isso que ela está na dúvida, porque ele quer que ela venha. Então, eu vou colocar aqui algumas coisas para você refletir e para vocês também aí que estão vivendo essa situação também. Bem,
A gente sabe que na internet nós encontramos pessoas boas e pessoas ruins. É como na vida, não é verdade? Porque tem muita gente que tem esse preconceito. Ah, mas é na internet, você não conhece a pessoa, vai que ela não é nada daquilo que diz ser. Mas isso não acontece também no nosso dia a dia? Se a gente encontra uma pessoa no ônibus, começa a conversar com ela, começa a ter uma relação com ela, a gente vai descobrindo aos poucos como a pessoa é. E às vezes a gente nem descobre totalmente. Tem um ditado que diz que você não conhece a pessoa quando a conhece, mas quando ela sai da sua vida. Isso é tão verdadeiro, não é? Então, eu acho que a internet é mais um lugar para você conhecer alguém, né? Porque não quer dizer que se você conhece uma pessoa no ônibus, na balada, essa pessoa vai ser legal. Ela pode ser legal, como ela pode não ser. E na internet a mesma coisa, né? Então, essa é uma coisa. A segunda é, se você se sente segura nesse relacionamento, se você acha que ele é uma pessoa verdadeira, se você sente realmente firmeza no que ele diz para você, no que ele diz que sente por você, você pode levar em consideração de vir para a Itália, não é? Mas eu acho que todo passo que a gente dá assim, um pouco às cegas, e eu acho que a vida também é um risco, se a pessoa tiver medo de tudo, a pessoa não vive. Então, em algumas situações, você tem que se arriscar, é pagar para ver, não é verdade? Também tem um outro ditado que se diz: é melhor você fazer e se arrepender do que você não fazer e ficar com isso na cabeça o resto da sua vida. O que, que poderia ter sido e não foi? Não é verdade? Então, coloque isso também na balança, em consideração e analise. Agora, eu acho só que foi o que eu fiz quando eu vim aqui na Itália. Apesar de que o meu marido, que na época era namorado, ele foi ao Brasil primeiro me conhecer, conheceu a minha mãe, a minha família, e depois ele ainda voltou mais uma vez no Brasil, e depois eu vim aqui conhecer a família dele junto com a minha mãe. Eu não vim sozinha. Só depois é que nós, conversando, colocando tudo na balança, onde vai ser melhor a gente começar a nossa vida aqui no Brasil, a gente decidiu que seria aqui. E aí eu vim. Eu já tinha passado um período com ele, né? Ele foi no Brasil 2 vezes, eu vim aqui com a minha mãe. Mas mesmo assim, eu vim preparada. Porque ele poderia ser o que ele dizia, e ele poderia ser o homem da minha vida, como ele demonstrou ser, tanto é que eu estou casada com ele, já conheço ele há 20 anos, e deu certo, né? Mas poderia não ter dado. Então eu vim preparada. Preparada no sentido de eu paguei a minha passagem, né? Eu comprei passagem de ida e volta. E eu fiquei na casa dele, mas porque eu já tinha visto ele 3 vezes anteriormente. E eu vim, conheci a mãe, conheci o pai, conheci os irmãos. Eu vi que era uma família bem estruturada, uma família unida, né? Eu vi que ele não estava de brincadeira comigo. Então eu vim e fiquei na casa dele. Agora, no caso dessa moça que nunca viu ainda, né, nunca esteve pessoalmente, de repente seria aí uma ideia ficar num hotel. De repente a pessoa podia vir, você podia vir, né? E ficar não muito tempo, sei lá, umas 2 semanas no máximo, de 10 a 15 dias, você ficava num hotel, perto da onde ele mora e tal, mas você ia ter condições de analisar, né? Convivendo um pouco com ele, conhecendo a família dele, enfim. Mas você estaria, assim, segura, né, no hotel e com passagem comprada de ida e volta, né? Até porque quem vem aqui como turista, é claro que tem que ter a passagem de ida e volta.
E nesse caso você não precisaria nem ter carta convite. Carta convite se faz quando você vai ficar na casa de alguém, né? Então, se quando você desce do avião, que passa ali pela alfândega, pelo controle policial, eles podem calhar, né? Pode calhar deles te perguntarem: você veio aqui para quê? Você vai dizer, né? Por turismo. E aonde você vai ficar, né? Então, se você ficar na casa de alguém, você vai precisar dessa carta convite. Ele tem que te mandar a carta convite dizendo que está te convidando para ficar na casa dele. Já se você ficar em hotel, você não precisa dessa carta convite, né? Você só vai mostrar as reservas do hotel, vai mostrar que tem como se manter na Itália durante esse período que vai ficar aqui e vai mostrar a passagem de ida e volta, né? Então assim você tá tranquila. É uma ideia, né? É uma situação que eu acho que você vai ficar mais à vontade para conhecer ele, para conhecer a família dele. E aí depois juntos vocês resolvem o que vai fazer, o que vão fazer, né? Se vão continuar com a relação, né? Vai chegar um momento que vocês vão ter que conversar sobre onde vão começar a vida de vocês, se aqui na Itália ou no Brasil, né? Como é que vocês vão se organizar com relação à residência. Se você não tem a cidadania italiana ou não tem uma outra cidadania europeia, tem que analisar isso também, de como poder ficar aqui legalmente. Isso é muito importante. Saibam que o período de turismo são 90 dias. Vocês têm direito de ficar aqui 90 dias. E nem sempre a pessoa consegue renovar, tá? Em algumas situações você consegue renovar, mas tem que ser por uma boa razão. Vocês têm que provar por que vocês têm que ficar aqui por mais 90 dias. Porque não é assim tão fácil, não é só pedir para renovar e pronto. Tem que dizer o porquê, tem que ser uma razão plausível, ok? E aí, depois vocês têm que ver direitinho como é que vai ser essa questão de ficar aqui. Porque para vocês ficarem aqui legalmente, eu tô falando de quem não tem a cidadania, tá? Só tem 3 meios da pessoa ficar aqui. Ou por estudo, ou por trabalho, mas o estudo e o trabalho já tem que estar garantidos desde o Brasil, tá? Tudo tem que ser feito lá no Brasil, tá? Não é você chegar aqui e procurar emprego, porque você chega aqui como turista, e turista não pode arrumar emprego, entendeu? Porque você não está apto para trabalhar, você é um turista. Então, o trabalho já tem que estar, vindo lá do Brasil. Eu já expliquei isso em vídeo, eu tenho aqui uma playlist onde eu falo só da vida na Itália, né? Uma imigrante que vive no exterior. Então essa playlist aí tem muitas informações para vocês, muitas, de como se regularizar aqui, o que precisa ser feito, em quais situações. Então, se vocês quiserem, dá uma olhadinha aí, procura na playlist o assunto que mais agradar a vocês. Mas tá bem completo, tá? Então, não é assim tão simples, não é verdade? Então, trabalho e estudo tem que vir do Brasil. Ou, no caso dessa situação aí, casando com um italiano. Tá? No caso dessa moça que me procurou lá no direct para ficar legalmente aqui, se ela não tem a cidadania italiana, o casamento é uma das hipóteses. Então, eu espero ter sido assim bem clara com vocês. Eu dou muitas informações sobre isso, sobre a Itália, tanto aqui quanto lá no Instagram. Então, lá também diariamente eu sempre estou postando alguma informação que para você pode ser muito relevante se você está num relacionamento com um italiano, se você pensa em vir morar na Itália. Então, é um outro meio também de você pegar mais informações sobre esse tema que você quer saber. Qualquer dúvida é só vocês deixarem aqui nos comentários
e me procurar também lá no Instagram, através do direct, porque eu leio e respondo todo mundo, ok? Então, vou deixando vocês por aqui e espero no próximo vídeo contar com a presença de vocês e até lá. Um grande abraço!